Existe algum abrigo para adolescentes grávidas que foram expulsas de casa? As meninas que engravidam na adolescência rejeitam o feto. Isso é normal? É possível engravidar enquanto a menina está menstruada? Estas dúvidas são de adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos de uma escola pública do subúrbio do Rio de Janeiro. A adolescência é um dos momentos mais delicados da vida de uma pessoa. E aí, de repente, outra situação mais delicada ainda: gravidez. O que fazer quando a notícia chega? Como os pais devem agir? No desespero, alguns vão dizer: onde foi que eu errei? O que eu podia ter feito ou falado para evitar isso? Será? Para um bate-papo sem culpa, cheio de reflexões e informação, fique com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a enfermeira, obstetra, sexóloga, professora da UFRJ, Fátima Nascimento, a psicóloga Débora Mascarenhas e Bárbara Moraes, que ficou grávida pela primeira vez aos 16 anos. Muito bem-vindas ao programa. Muito obrigada. O que tem feito cada vez mais os adolescentes começarem a vida sexual mais cedo e mais cedo? Bem, na minha opinião, pelo que eu tenho observado ao longo desses anos, né, trabalhando também com os adolescentes, primeiro, a família, a própria família, muitas vezes os pais têm vergonha de conversar e eles vão esclarecer as dúvidas fora. E às vezes as informações que eles têm não são suficientes, não são tão esclarecedoras, eles ficam na dúvida, iniciam a prática sexual porque estão namorando, estão com desejo e acabam tendo essa iniciação muito cedo, sem as informações necessárias. E resulta muitas vezes na gestação, né, fora da hora. Quer dizer, e as perguntas que eu coloquei no início do programa, né, surpreenderam, Débora? As adolescentes perguntarem se existe abrigo para meninas que foram expulsas de casa, se pode ficar grávida menstruada. Se é normal rejeitar o feto, né? Isso. Não, elas afirmam, é normal rejeitar o feto. Por quê? Por quê? Bom, se a gente partir daí, toda gravidez, ela não é nem aceita totalmente, nem rejeitada totalmente. Por mais que a gravidez seja até desejada, tem sempre uma divisão aí. E ainda mais nessa situação onde eu não sei do que vai ser da minha vida, né? A gente vai saber daqui a pouco como é que aconteceu com a Bárbara. Então, assim, eu acho que é importante dizer também o seguinte: são perguntas bastante complexas, essas dúvidas, porque a informação, de uma forma corrente, de uma forma geral hoje em dia, nas mais diversas áreas, não é diferente, né? Nessa questão da informação sexual, ela existe. Se você dá uma gulgada, você já descobre uma série de coisas. O que é difícil é processar essa informação. Como assim? Eu tenho a maturidade, né? Eu adquiri já posso engravidar, o menino já pode engravidar a menina, eles estão namorando, né? Como ela bem falou, e aí a coisa vai avançando, eles acabam tendo o ato sexual. Mas a menina, ela não virou a chave ainda, ela não tem esse momento onde dizem para ela: olha, ela agora é capaz de gerar um filho. É um processo muito complexo, porque ela está se descobrindo, está saindo da meninice, se descobrindo uma mulher. Mas a partir de que momento? Quando é que cai essa ficha de que eu sou capaz de engravidar? Essa é uma questão também importante. Não deu para eu colocar todas as perguntas aqui. Uma das perguntas era essa, né? A partir de que idade? Eu acho que não falta informação. Na verdade, há 17 anos atrás, quando eu engravidei do Matheus, já não faltava informação. Eu não fiquei grávida porque a minha mãe deixou de conversar comigo. Não se havia uma conversa sobre isso dentro de casa há 17 anos atrás. Mas na escola você já tinha todas as informações necessárias, tanto em relação a que você
você pode engravidar menstruada, isso se fala, é matéria da escola, então você tem as informações. É isso que a Débora tá falando, é aquela coisa assim, não, agora realmente é para valer, agora eu virei mulher, né? Calma aí, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que me prevenir. Falta realmente aquela chavezinha ligar de você realmente dizer, eu deixei de ser criança e realmente eu virei mulher. E a Bárbara, quando ela começou a ter relação, ela estava falando que ela já estava começando a pensar, né, em procurar um ginecologista, e aí ela já estava grávida e não sabia. Quer dizer, ela sabia o que ela devia fazer, mas não deu tempo, né? Porque ela não imaginava que ela fosse realmente ser capaz de engravidar. É verdade. Isso acontece muito com os adolescentes, né? Acontece, né, desde cedo, porque eu me lembro bem que os meus filhos levavam os amigos e os amigos dos amigos. Eu era conhecidíssima ali, né, na região e na escola, com colegas que eu nunca havia visto deles, né, antes. Eles levavam, a minha casa vivia cheia de adolescentes. Não, a mãe do André sabe, a mãe da Ana Paula sabe. Era assim. Então, eles me perguntavam tudo sobre sexo, reprodução, prazer, enfim, sexualidade, né? Eles me perguntavam muito. Eu esclarecia sempre para eles. Porém, eu ficava com receio das mães até brigarem comigo. O que eu fazia? Eu pegava o telefone e falava assim, olha, eu vou ligar para sua mãe, vou conversar com sua mãe. Você pode conversar com seus pais, né? Eles vão poder conversar. E eles me falavam assim, mas eu tenho muita vergonha de conversar com, né, com a mamãe ou com o papai, enfim. E eu ligava para elas. Quando eu ligava para as mães, eu contava tudo o que tinha acontecido, explicava o que eu havia explicado para eles. E as mães me falavam assim, não se preocupa não, foi bom você ter falado. Graças a Deus Graças você a falou. Deus, conforme ela disse. E elas falavam, graças a Deus que você falou, porque eu não tenho coragem. Eu tenho muita vergonha. Eu falei assim, mas não se preocupe, eu conversei com seu filho, sua filha, né? E a partir de hoje, você já vai ter essa entrada para conversar. Eu falei para ele te procurar, ou ela te procurar, conversar. E elas falavam assim para mim, não, por favor, prefiro que você fale, eu não tenho coragem. E essa falta de coragem de conversar é que faz com que o adolescente se atire, né, na relação, né, ou namoradinho ou ficante, né, enfim, que inicia uma vida sexual muitas vezes porque está apaixonado. E é o que você disse em relação, né, o que acontece, né, quando vê já está grávida. Porque tem aquela conversa de que está menstruada, não engravida, né? Quando a menina está menstruada. Mas nós sabemos que se fizer um ciclo curto, se o período fértil iniciar no final da menstruação, ela vai engravidar. E tem aquele menino que fala, não, eu vou segurar. E não segura a ejaculação. Enfim, eles se arriscam muito, né? Tem isso, é no impulso mesmo do desejo. O adolescente, ele vive de impulso o tempo inteiro, né? Isso acontece. Por que você fez a pergunta, né? Por que é que os pais se sentem inibidos de falar sobre sexualidade? Né? A sexualidade é o que aproxima o ser humano do bicho, né? É o que a gente tem em comum. Então, é o que fala do meu instinto, é o que fala do que eu não controlo, do que eu não sei. É o lugar onde não se fala sobre isso muito, né? Quer dizer, se faz. Então, então os pais se sentem muito inibidos, porque eles falam o quê? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve fazer aquilo. Né? Tudo que é do consciente, tudo que é do racional, mas o que é do instinto... Acontece. A palavra falha nesse momento. Em que momento, Débora, qual a dica que você dá para os pais? Em que momento conversar com os meninos e meninas a respeito disso? Na verdade, eu acho que não tem o tema, né? É preciso que a gente construa uma relação de pai e filha, né? Mãe e filho, mãe e filha. Essa relação filial, ela precisa estar ancorada no diálogo. E aí o diálogo pressupõe escutar também o que o seu filho tem para te falar. Né? Não é eu digo para você o que você tem que saber e depois viro as costas. Não, o diálogo pressupõe o diálogo. Então, esse é mais um tema que tem que estar colocado no diálogo. Tá chegando ali, né, aquela fase, começa a ficar meio... Você começa a se colocar à disposição, né? Quer alguma informação. Correto. Né? Você começa a abrir. Isso é correto. Não é? Ela tem Exatamente. mais experiência. E esse é mais um tema Esse que eu vou colocar entrando. meio que você falou, traduz isso. Colocar o quê? Se colocar meio, que você falou assim, quando começa aquela fase do se colocar meio... Meio, né?
Você vê que o menino começa a ficar mais... olhando para as meninas com um olhar diferente. Você percebe, você sabe que o corpo do seu filho, da sua filha tá está mudando, né? Verdade. Você percebe isso. A mãe que não percebe isso, o pai que não percebe isso, ou não está com o filho em casa, ou, né? Aqui a gente não tem uma quer mãe de ver, quatro, não ou quer ver, não quer encarar que a criança está crescendo. E outra coisa, como você Deixa falou ser muito de bem, criança e passa a ser grande. você falou muito bem que tem que eu sempre fui super a favor do diálogo. Os meus filhos, desde pequenos, já me perguntavam: mamãe, como é que eu nasci? Mamãe, aí a gente vai respondendo, né? Eu explicava, né? Que abria um buraquinho, olha, falava assim, ó, abria um buraquinho mágico, o neném sai, um buraquinho mágico só que eu não falava vagina, vulva, nome técnico. Lá em casa nós chamávamos de periquita, né? Nomezinhos, né, que a gente explica. Então eu falava, abre um buraquinho, assim, buraquinho neném sai. mágico. Eu falava, eles tinham 5 anos. Sim, sim. 5 anos, né? Buraquinho mágico, o neném nasce. Aí eu ainda veio perguntar à minha filha, mas a senhora falou que eu nasci que o médico cortou a barriga? Aí eu tive que explicar, olha só a inteligência. Né? Falei, não, mas acontece que algumas mães que têm algum probleminha, o médico abre a barriguinha. Ah, mas dói? Falei assim, não, que tomou remédio, anestesia, não dói. Pronto, satisfez. E depois, para perguntar outras coisas, a mãe tem que ir esclarecendo. Eu posso te fazer uma Pode. pergunta? Eu vou pedir só para segurar aqui, porque eu também tenho uma pergunta que é a seguinte, eu tenho que ir pro intervalo. Você falou de ir respondendo conforme eles forem perguntando, mas tem aquele adolescente, tem aquela criança que de repente não pergunta muito, e aquele adolescente que é muito envergonhado. Então a Débora deu aí uma dica, né? Ficar prestando atenção no comportamento. Sim. Mas aí também eu quero saber como que vence essa timidez, né? Segura a tua pergunta, eu seguro a minha, a gente vai pro intervalo e você não desgruda.